Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui na nossa aula sobre dinâmica social no Brasil, falando um pouquinho de desigualdade, né, de economia, dos índices que vão medir, né, esses diferentes níveis de desigualdade, ok? Mantendo a tradição, a gente lembra o edital, a gente vai abordar nessa aula o item 4 e o item 6, ok? Dinâmica social no Brasil, estratificação, desigualdade e exclusão social. Item 4, lá no item 6, desenvolvimento econômico, concentração da renda e riqueza, ok? Pessoal, aqui a gente vai dar um recorte mais específico na questão da concentração de renda e riqueza, né? Na questão da desigualdade social que vai acarretar, né, a exclusão, a estratificação, ok? Esse aqui vai ser o nosso foco, bem recortado aí, pensando aquilo que mais importante vocês precisam saber, ok? Dentre estes conceitos, o mais conhecido é aquele de desigualdade social, né, falado à torto e à direito, mas às vezes, né, não todas as vezes, mas às vezes falado de uma forma um tanto displicente, né, sem realmente ali compreender o conceito, o que, que ele está significando. Daí a importância da gente fazer, né, esse enfoque especial neste conceito, que é um dos mais famosos quando a gente fala deste assunto, ok? Comecei aí colocando aquela famosa e clássica imagem dos livros de geografia, né, da favela de Paraisópolis à esquerda e do condomínio de luxo à direita, no Morumbi, né, aqui em São Paulo, certo? Essa imagem ela é sempre usada para ilustrar, né, o que é essa desigualdade social, ok? Então a gente parte dela, né, observa essas diferenças, analisa para entender o conceito. Inicialmente a gente precisa partir das bases, né? Quando a gente fala de desigualdade de renda, principalmente, né, de riqueza, a gente está pensando no índice de Gini, né, no coeficiente de Gini, ok? É ele que é utilizado internacionalmente, né, pela maioria dos institutos, dos pesquisadores, para avaliar a desigualdade, ok? O índice de Gini, né, inicialmente, ele foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini. É um instrumento que é utilizado, pessoal, para medir o grau de concentração de renda, que é um tema que está lá no edital, né, em determinado grupo, certo? Ele vai apontar a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Ele analisa esses dados para dar um número final, que é o seu coeficiente, que vai de 0 a 1, ok? Aí, pensando nesses valores do coeficiente, o valor 0 ele representa a situação de igualdade, né? Ou seja, onde todos, de toda uma sociedade, né, analisada, um país, tem a mesma renda. Aí seria 0, ok? O valor de 1 até 100, né, ele vai estar lá no extremo oposto. Isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Então, se tiver 0, todos têm a mesma renda, não há desigualdade. Se tiver uma só pessoa tem toda a riqueza, né, daquele grupo que está sendo analisado, ok? Normalmente, na prática, se compara os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. Faz-se esse recorte da população, né, e daí parte para se calcular o coeficiente de Gini, ok? Para a gente citar um exemplo, né, em 2004, a gente vai ver alguns dados ao longo do nosso século 21, o Brasil ele aparecia com um índice de 0,591, ou seja, um índice elevado, ok? Quase no final da lista de 127 países que compunha aquele relatório de desenvolvimento humano, ok? Apenas 7 países desses 127 tinham um índice maior do que o nosso. Ou seja, em 2004, o Brasil já era um país extremamente desigual.
certo? Bom, entendendo o coeficiente que vai medir a desigualdade, a gente parte para pensar o conceito. Né? O que significa desigualdade social? Ok? A desigualdade social, pessoal, ela é um processo existente dentro das relações da sociedade e que está presente em todos os países do mundo. Né? Se a gente for pensar o conceito em si, desigualdade, né, aquilo que não é igual, e social entre pessoas, entre um coletivo, ok? Então, uma desigualdade entre as pessoas de um mesmo grupo, de uma mesma sociedade, ok? Ela faz parte das relações sociais, pois elas vão determinar um lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo, né, ou grupo social. Essa forma de desigualdade ela vai prejudicar e vai limitar o status social dessas pessoas que estão sendo marginalizadas e excluídas em função dessa desigualdade, ok? Além do acesso ao direito básico dessas pessoas, como a educação, saúde, a propriedade, direito a um trabalho digno, a moradia, tudo isso vai ser afetado pela desigualdade social. Né? Ela vai impedir com que certas pessoas atinjam esses direitos mínimos. E aí é que mora o grande problema. Né? Dificilmente se vê críticas, autores utilizando o conceito para defender uma igualdade absoluta entre todas as pessoas. Não, se usa o conceito e se critica a desigualdade social para apontar que justamente a partir dela, determinadas pessoas, determinados grupos, eles não têm acesso ao básico, não têm acesso ao mínimo suficiente para se sobreviver com dignidade. Daí a crítica ao conceito, né? Acho que é algo importante ser dito logo no começo, né? Se critica a desigualdade social em função desses aspectos, ok? Bom, pessoal, uma outra citação, né? A gente sempre trazendo variedades aí de perspectivas, de interpretações, para a gente entender o que é desigualdade social, né? Desigualdade social pode ser entendida também como a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. Né? Normalmente ela é atribuída quando a gente pensa em questões de renda e riqueza, né? Uma desigualdade econômica. Mas ela não se limita a isso, como a gente viu na citação acima, né? Bom, isso se torna um problema para uma região ou um país quando as distâncias entre as rendas são muito grandes, o que vai dar origem a fortes disparidades, a dois mundos completamente diferentes dentro de uma mesma sociedade, né? Então, novamente, a percepção de que a desigualdade social é algo negativo quando ela passa a interferir nos direitos humanos, nos direitos básicos das pessoas. Né? Então, quando ela chega nesse nível extremo, é que comumente se critica a desigualdade social, né? Às vezes, no senso comum, rola a ideia de que a crítica à desigualdade social é um elogio à igualdade social absoluta entre as pessoas. Não, quando na verdade a crítica à desigualdade social, conforme pontuam os autores ali, né, é uma questão de criticar a falta do básico, do mínimo, para que diferentes pessoas possam sobreviver, ok? É um ponto de partida importante, já entendemos que é o coeficiente de Gini, né, que vai medir de 0 a 1 a desigualdade social em determinada sociedade, o conceito, né? E aí a gente pode continuar aprofundando o que ela significa, certo? Mais duas definições que a gente vai entender o seguinte, né? Desigualdade social é um mal que afeta todo mundo, em especial os países que ainda encontram-se em vias de desenvolvimento, onde os índices de desigualdade, que vão medir as desigualdades, né, como o coeficiente de Gini, costuma ser mais elevado, né, nesses países do terceiro mundo, do sul global, que ainda estão em vias de desenvolvimento. Pessoal, a desigualdade ela pode ser medida por faixas de renda, né, em que são consideradas as médias dos mais ricos em comparação às dos mais pobres. Né, o índice de Gini ali, os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. Também podem ser utilizados como dados para o cálculo de desigualdade, além da renda, né, fatores como IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, a escolarização, o acesso à cultura e o acesso a serviços básicos, como saúde, segurança e saneamento. Ou seja, isso também, para além do aspecto econômico, pode ser utilizado para medir as desigualdades em determinada sociedade, ok? Continuando,
Uma outra definição, a gente vai entender o seguinte numa perspectiva mais histórica, né? A desigualdade social é um problema histórico e estrutural. Histórico porque ele é fruto de um processo histórico que se acumula ao longo das décadas, e estrutural porque a nossa sociedade ela está organizada a partir da desigualdade social, né? Ela está na estrutura em toda a sociedade, ok? Ela é uma herança do nosso período colonial e que funciona como um ciclo que se alimenta com o passar dos anos, sustentado pela má distribuição de renda, né? O que seria essa ideia de ciclo da desigualdade? Imagine uma pessoa, conforme eu falei antes, que não tem acesso básico à alimentação, à educação, ao ensino superior, à formação profissional. A tendência, né, é que as gerações futuras dessa pessoa reproduzam o mesmo círculo. Ainda que casos excepcionais possam quebrar esse círculo vicioso, né, a média da população, a maioria das pessoas vai continuar mantendo esse ciclo, né, onde nasce-se pobre, né, marginalizado, sem acesso aos direitos básicos, e tende-se nas próximas gerações a se sustentar, continuar essa desigualdade, ok? Muito em conta da má distribuição de renda na sociedade, né? Imagine que a sociedade produz 10 rendas, uma pessoa fica com 6 rendas e 9 pessoas com 4 rendas. Isso seria a má distribuição, né? Que é muito sentida no nosso país. É um exemplo aí bem didático, né? Bom, continuando. Ou seja, né? Determinados indivíduos se encontram em condições estruturalmente mais vantajosas do que as outras, e essa posição os permite acumular ainda mais riqueza em detrimento dos demais. Ou seja, a pessoa que já nasce em uma sociedade desigual, né, ela tende, por sua posição vantajosa ou por sua posição não vantajosa, a se manter no mesmo ciclo em que ela está, né, a perpetuar esse quadro. Não que a gente esteja numa sociedade de castas, numa sociedade estratificada, né, que não vai permitir a ascensão social. Não se trata disso, mas sim de compreender que a desigualdade ela tende a se reproduzir como um ciclo vicioso, justamente em função disso. E também por isso ela é muito criticada, ok? Bom, daí a gente se pergunta, né, como que surge então a desigualdade? É algo natural, portanto, que precisa continuar? É algo que vai se desenvolver com a intervenção humana, que vai acentuar as desigualdades? São questões naturais de se fazer nesse momento, ok? Daí a gente traz a seguinte explicação ali, a seguinte explanação sobre isso. Como surge a desigualdade, né? Vários teóricos e pensadores buscam entender esse fenômeno, que assola boa parte dos países do mundo até hoje. Ainda que seja menor nos países ditos desenvolvidos, né, como G7, G8, G20, ainda existe nesses países, né, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, ainda há desigualdade, né, por óbvio. Então é um problema mundial, um problema que afeta todos os países, certo? Bom, boa parte deles, né, desses teóricos que buscam entender esse fenômeno, em suas teorias, culpa a existência da desigualdade social no vértice em comum, e aí alguns fatores, né? A concentração de dinheiro, ou seja, a má distribuição de renda, sendo a desigualdade social o fruto da concentração de dinheiro e poder a uma parte muito pequena da população, o que resta a grande parcela da sociedade dividir o restante. Ou seja, toda a riqueza que socialmente é produzida pela sociedade, ela não é distribuída da mesma maneira. Um pequeníssimo grupo de pessoas consegue ficar com muito mais riqueza do que em si ela produz, o que vai gerar desigualdade. A gente tem uma má distribuição dessa riqueza, dessa renda que é gerada, que é gerida, né, coletivamente, ok? Nas origens, a gente pode pensar alguns fatores, né, principalmente em países como o nosso. As heranças coloniais, né, são países que foram construídos com o pilar da desigualdade, consciente, né, e desejosamente dessa maneira, pela desigualdade social, né, a desigualdade de gênero, que vai fazer com que mulheres, por exemplo, tenham menos
remuneração do que os homens, recebendo salários menores, que vai também afetar a desigualdade, uma segregação racial, né, cada vez mais combatida, mas ainda assim uma causa, na medida em que, por exemplo, os negros eles vão ter talvez mais dificuldade em arrumar determinados empregos, em acessar determinadas carreiras, em receber determinadas oportunidades. Com efeito, né, toda essa população ela vai ser afetada, né? Ela vai ser vítima ali de um processo de segregação racial. Um outro ponto importante é a localização geográfica e o comércio exterior, principalmente pensando em países que não têm saída para o litoral, como é o caso da República Democrática do Congo, né, um dos países mais pobres do mundo. Se explica também a desigualdade social naquele país justamente em função disso, na medida em que o PIB fica muito mais limitado, né, não consegue ter um comércio direto com outras nações, os fretes de exportação de seus produtos são muito mais caros, né, há menor atividade econômica naquele país. Enfim, essa é uma explicação possível também para entender as desigualdades em determinada sociedade, ok? Por fim, a gente pode lembrar do acesso à educação. Afinal, a pessoa que não tem condições, né, de competir no mercado de trabalho, como acontece hoje em dia, que é uma competição, acaba sendo afetada, posta às margens, excluída socialmente, ok? Pessoal, aqui é importante a gente lembrar que uma sociedade com diferenças não é uma sociedade desigual. O que isso significa, né? Em que sociedades em que pessoas são diferentes, optam por vestir roupas de determinado jeito ou viver sua vida de maneiras diferentes, isso não significa que há formas de desigualdade ali. O fenômeno da desigualdade, como eu tinha falado antes, ele se manifesta no acesso aos direitos, ok? Mas principalmente também no acesso a oportunidades, que vai fazer com que aquele ciclo se mantenha. De acordo com Jean-Jacques Rousseau, né, um pensador iluminista lá do século XVIII na França, a desigualdade tende a se acumular. Ou seja, né, a pobreza tende a se perpetuar, a riqueza tende a se perpetuar, ok? Outro ponto importante, né? Quando uma sociedade está estruturada de maneira desigual, determinados indivíduos e classes sociais se encontram em condições estruturalmente mais vantajosas do que outros. Isso é agravado ao longo dos anos pela má distribuição de renda. As oportunidades de trabalho e acesso à educação, saúde e cultura são oferecidos de maneira desigual à parcela mais rica da população em detrimento da mais pobre. Ou seja, a desigualdade, pessoal, não é uma sociedade com diferenças. Não se trata disso. Né? Não se trata de criticar uma desigualdade social e promover, né, uma igualdade absoluta entre todas as pessoas em todas as esferas. Isso seria inviável, né? Não se trata da crítica nessa direção. O que se argumenta é que a desigualdade social é ruim quando ela coloca em determinada posição de vantagem explícita, né, determinado grupo em relação a outro grupo. Né? Como consequência, essa desigualdade que vai interferir na vida de milhares e milhões de pessoas acaba sendo perpetuada, ok? Só um outro ponto importante é a gente pensar se há essa desigualdade social, a gente vai ver uns dados mais para frente, bastante explícita, né? A sabedoria popular já consagra o conhecimento da desigualdade social. Né? A gente pode lembrar daquela música, o de cima sobe e o de baixo desce, por exemplo. Né? Ali acentua essa questão do ciclo da desigualdade social. Mas se a gente já sabe que ela ocorre, que ela é algo negativo, né? Como que a gente pode explicar que ela continue sendo o que ela é ainda hoje? Ok? Aqui que entra a questão da ideologia, né? Do sistema de ideias que vai dar corpo e substância, né? Para que a desigualdade possa continuar existindo, ok? Bom, o que se diz é o seguinte, né? Há uma ideologização antiga da desigualdade social que, em geral, tenta justificar ou explicar o domínio de certas classes sobre outras. Ou seja, é preciso de alguma forma explicar porque há pessoas tão ricas e pessoas tão pobres, né? Ou porque a maioria da população passa dificuldades e os super ricos não passam nenhuma dificuldade. É necessário que isso seja explicado e aceito pelas pessoas. Aí entra a ideia de ideologização de ideologia, ok? No século XVII, Jacques Rousseau afirmava que os reis tinham o direito divino de governar.
Isso implicava acertar como divina também a existência de uma aristocracia que vivia um padrão de vida infinitamente superior ao padrão enfrentado pelos servos, plebeus e camponeses europeus da época. O detalhe importante é que mantinha o luxo da aristocracia era o imposto pago pelos pobres. Então, antigamente, pessoal, se justificava a desigualdade na medida em que se compreendia que determinado grupo de pessoas tinha uma ascendência divina. No caso do rei, né, eles tinham o próprio direito divino de governar. Sendo assim, aquela desigualdade enorme que se via era aceita, né, era entendida pela população como parte do processo. Ela não era de todo criticada, ok? Avançando no tempo, a gente vai ter Herbert Spencer, que é um sociólogo fundador da teoria chamada do darwinismo social, né, um conceito aí bem conhecido. Foi um defensor de uma ideologia que explicava a desigualdade, mas entre diferentes sociedades. Né, segundo o teórico, a miséria enfrentada por povos que habitavam os continentes do sul era explicada pelo baixo desenvolvimento intelectual desses povos e genético, em contraposição aos brancos europeus, que, segundo a sua teoria, eram superiores. Ou seja, pessoal, trata-se de uma explicação completamente racista, né, completamente preconceituosa da desigualdade, né, na medida em que vai apontar que os Estados Unidos é desenvolvida e a Nicarágua não, porque na Nicarágua as pessoas não têm um bom desenvolvimento intelectual. Né? Essa é a lógica de justificação das desigualdades, ok? Então a gente já viu ali a questão divina, a questão ali da ciência com esse darwinismo social que não se comprovou, né? E por fim a gente tem a perspectiva de Karl Marx, onde a ideologia é um conjunto de normas, ideias, leis e símbolos criados para manter a exploração do trabalhador pela burguesia. Ou seja, cria-se todo um sistema ideológico com a televisão, com as mídias, com a religião, com as normas, para que o trabalhador possa pensar que, de fato, ele está sujeito ali ao seu patrão, à burguesia, receber bem menos por isso, faz parte, é normal. Inclusive pode ser até valorizado por isso. Outro ponto importante, né? Como se produz essa ideologia? O monopólio da informação, a educação, o sistema judiciário e toda a cadeia de produção concentrada nas mãos da burguesia comporiam tanto a infraestrutura, essa estrutura material de produção, quanto a superestrutura que manteria a ideologia, que é o fator que faz com que os trabalhadores aceitem ser explorados. Então, basicamente, né, para Marx, a ideologia, que vai ser resultado, né, da dominação da classe dominante dos meios de comunicação, da imprensa, das editoras, né, e vai fazer com que as pessoas acreditem que aquilo que elas estão vivendo é de fato o correto, certo? Bom, aí pessoal, a gente pode pensar como a desigualdade ela se mantém, né? A gente já sabe que ela é algo ruim, mas aí a gente se pergunta, né, então por que, que ela continua? Aí fica essa reflexão. As pessoas que são marginalizadas sofrem os maus efeitos da existência dessas bolhas sociais e econômicas, sem lhes ser concedidas oportunidades de vida, de estudo e de crescimento profissional da mesma maneira que as outras pessoas. Ou seja, a questão do ciclo, né, algo bastante forte que aparece. Nesse sentido, quem é de uma família pobre tem menos probabilidade de ter uma excelente educação e instrução, que é fato, né? Isso é reflexo da desigualdade. Assim, com baixo nível de escolaridade, terão destinados a si certos empregos sem grande prestígio social e com uma remuneração modesta, mantendo seu status social intacto. Ou seja, né, a desigualdade social ela tende a ser perpetuada, daí surge a sua manutenção, certo? Bom, pessoal, também existem várias interpretações sobre esse tema. Cabe a gente ver algumas, né? Já que dependendo do autor, a explicação ela pode ser completamente diferente, pode ser complementar, pode ser que não dialogue uma com a outra, enfim. Mas o importante, pensando a compreensão geral do tema, é compreender aquelas mais gerais, né? Segundo Max Weber, né, defende as classes sociais elas estão ligadas aos privilégios e prestígios, sendo uma forma de estratificação social, ou seja, onde a sociedade está estratificada. O nível continua o que está, nem abaixo nem acima, ok? Ele acredita que essas classes tendem a se manter estáveis ao longo de gerações, reproduzindo com as classes inferiores.
Já o Marx ele vai entender que existem duas grandes classes: a trabalhadora, que é o proletariado, e os capitalistas, que é a burguesia. Né? Enquanto os trabalhadores se importam em sobreviver, os capitalistas se preocupam com o lucro. E assim criam as desigualdades e os conflitos sociais com a opressão e a exploração. Pessoal, acabei de ler ali o Weber, agora o Marx. Para o Marx, não se trata de uma questão de privilégios e prestígio, mas sim de uma exploração econômica da mão de obra, né, que vai fazer com que determinada pessoa, determinado grupo se apoderem muito mais do que eventualmente poderia. Bom, além dessa desigualdade social, a gente tem a desigualdade de gênero, né? Outras formas de desigualdade. A desigualdade de gênero ela vai se dar principalmente na discriminação de oportunidades de tratamento, de direitos de liberdade, ok? Um salário diferenciado e coisas do tipo, né? Então, a desigualdade de gênero ela também contribui, né, para a desigualdade social. Bom, a questão da desigualdade racial, né? A gente já viu isso na nossa aula 1. O Brasil é um país extremamente desigual, né, em termos raciais. É um país racista, mas sem racistas. Né? Então a gente precisa entender que, por exemplo, também, quando a gente está falando de economia e cortes de gastos, a gente às vezes está falando em cortes de gastos da própria população que vai estar sendo afetada. Né? É uma população negra, em sua maioria. Né? Uma população periférica. Então, dito isso, a desigualdade racial ela também está diretamente ligada com a desigualdade social. Né? Uma puxa a outra, tanto para o mal quanto para o bem. Né? A desigualdade racial é um tópico bem forte aí de cair nesse item. Pessoal, alguns dados aqui do índice de Gini, conforme eu falei. Quanto mais verde, menos desigual. Quanto mais escuro, mais desigual é o país. Ok? Percebam a coloração extrema do Brasil, bastante elevada. Pessoal, aqui dados do PISA, né, que é um programa que a ONU realiza para avaliar a qualidade educacional em vários países. Justamente aqueles que sofrem de menor desigualdade são agora aqueles mais azuis no mapa, né? Ou seja, que possuem uma boa educação para suas crianças.